Hoje, a FEB publicou uma homenagem pelo aniversário de nascimento de Victor Hugo, né? Escritor famoso e que, segundo a entidade, a FEB, assistiu a algumas manifestações de efeitos físicos, sem, no entanto, haver registro claro de que ele era espírita, havendo, após o seu desencarne, comunicações mediúnicas através de médiuns como o Divaldo Franco. Gostaria que comentasse a argumentação de colegas não espíritas de que há uma espécie de recrutamento de tal pessoas enquanto estava encarnado, levando a entender que foram pessoas espíritas. Nesse sentido, temos também os casos de Humberto de Campos, Meimei e outros. É, Podemos, de alguma forma, considerá-los espíritas? Ou devemos nos ater somente às comunicações no além-túmulo? O que vocês acham? Nada determina que, pelo fato de um espírito se comunicar dando mensagens de cunho espiritual ou de cunho espírita, que eles, enquanto encarnados, fossem verdadeiramente espíritas. É lógico que a gente tem alguns que se aproximaram do conhecimento espírita, mas a gente não tem uma manifestação clara sobre isso. Um desses personagens é Castro Alves. Castro Alves nasceu em 1847 e desencarnou em 1841. Então, ele viveu no período da codificação kardeciana. Desencarnou muito jovem, né? Muito jovem. Tinha 24 anos quando desencarnou. Então, era um menino muito novo. E em 1871, que obra espírita poderia ter chegado na mão dele? Mas existem algumas informações preciosas. Ele tem um poema chamado O Vidente, um poema que foi publicado no texto do livro Os Escravos. Nesse texto, existe um momento dessa obra, o vidente é uma poesia que ele fala do futuro que esse vidente está vendo. E não tem um momento nessa poesia que diz assim: em fila do Calvário, no imenso itinerário, voa do calpe brusco a águia da ciência e a águia da razão, unidas se levantam do vale escuro da alma, voando ao infinito, voando em noite calma. Então, ele fala do voo da águia, da ciência e da religião, que se juntam num voo que saem do fundo da alma. Onde ele tiraria a ideia de ciência e religião voando juntas? E essa poesia toda é uma poesia que tem muitos traços de conhecimentos espíritas, chama O Vidente, o espaço vidente. É linda, 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 linda. E essa poesia, alguns estudiosos dizem que é um indicativo de que Castro Alves teve algum tipo de proximidade com a mensagem espírita. Vocês vão poder encontrar com facilidade essa poesia na internet, ela está facinho de achar. É lá do metade para o fim que aparece isso. Vocês vão lendo, vocês vão vendo como que o pensamento espírita está trançado lá dentro. E tem um momento assim: e o velho cadafal, sorrendo e corcovado, ao porte da irrisão por irrisão ligado, enfim, ele fala que aparece um profeta coberto de renovos, que vai restaurar a religião, que é um cadafalso assim, cheio de coisas interessantes. Muito interessante a poesia. E quem é esse profeta cheio de renovos? Poderia ser Kardec? Não sei. Ele não fala. Mas logo depois desse profeta que vem para restaurar, sai do fundo da alma a ciência e a religião voando para o infinito. Então, a gente às vezes não tem essas informações, mas a gente tem alguns indícios. Mas eu quero dizer que isso não é o mais importante. Se o cara era espírita, se o cara não era, isso não importa. Essa poesia é de Castro Alves encarnado. É do livro Os Escravos, uma obra póstuma dele. Ele só escreveu Espumas Flutuantes em Vida. Os Escravos já foi obra póstuma. Então, não é muito importante isso, porque nós temos um cara como Augusto dos Anjos, que era absolutamente materialista, absolutamente interessado nas coisas materiais, e
esse indivíduo, quando desencarna, traz poesias absurdamente belas, com o mesmo estilo dele, mas com a percepção espiritual. Então, não é muito importante. Não, ele era espírita sim. Se ele não fosse, e daí? Qual é o problema que tem? Qual é o problema do cara não ser espírita e agora ser? Do espírito, após a desencarnação, ter descoberto que, na verdade, a sua vida é diferente daquilo que ele imaginou que fosse. Então, não há muita necessidade de que os vultos que hoje escrevem textos espíritas tenham sido obrigatoriamente conhecedores da mensagem espírita no passado. Não precisa, porque a morte tem o seu poder de transformar os nossos ideais. Quer acrescentar, Sâmia? Assim, nós temos que lembrar que o espiritismo ele não está dentro de uma caixinha. O conhecimento espírita é universal e é de todo sempre, é de sempre. Desde que houve inteligência na Terra, se ouve falar em reencarnação, por mais que com outros nomes, com corpo espiritual, com lei de causa e efeito, com comunicabilidade dos espíritos, com outros nomes. Então, esse conhecimento é universal. O espiritismo apenas organizou. Então, muitos estudavam isso através das filosofias, através dos livros antigos, se reuniam em grupos para estudar, tinham contato com esse conhecimento. Outros foram ter contato no mundo espiritual. Então, não precisa aderir a uma religião de carteirinha. Eu entendo, eu aceito os renascimentos, eu aceito todos esses conhecimentos, isso tem lógica, eu vou colaborar para isso se difunda. Quem é que está difundindo isso? Tem uma organização chamada Espiritismo, então eu quero apoiar e eu vou. Mas para as almas, quanto mais elas crescem, mais elas se desvinculam dessa ideia de que religião é como se fosse partido. Sabe? A lei divina é universal, é uma só, e eles compreendem isso e auxiliam quem eles puderem auxiliar para o crescimento da humanidade. Muito bem, vamos seguindo com o Pinga Fogo, pode falar. Quero ler o pedacinho da poesia, achei aqui. Vou ler, só a estrofe. Não mais inunda o templo a vil superstição, a fé, a pomba mística e a águia da razão, unidas se levantam do vale escuro da alma, ao ninho do infinito, ninho, vamos viver juntas, ninho do infinito voando em noite calma. Mudou-se o fétreo cetro, esse aguilhão dos povos, fé cega, na virga de um profeta coberto de renovos. Quem é o profeta coberto de renovos? Eu não sei, mas é algum renovador. E o velho cadafalso, horrendo e corcovado, ao poste das idades, por irrisão ligado, parece embalde tenta cobrir com as mãos a fronte, abutre que esqueceu que o sol vem do horizonte. E aí, segue.